Nós estamos dando início a mais um estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, a casa de Deolindo Amorim, que fundou esta casa em articulação direta do coração para com os amigos espirituais que continuam aqui trabalhando conosco no ICEB para a continuidade do Instituto, tendo a presidência de honra em Jorge Andréa. E, sobretudo, e acima de tudo e de todos, mestre querido, está o teu coração, está a tua mente cósmica, está a tua bondade, a tua misericórdia, a tua proteção por sobre todos nós, individualmente e coletivamente. E por sobre Jesus, continuas, e nós te rogamos, continues a fazer verter por sobre o ICEB, nossos mentores e todos nós, que aqui trabalhamos em ambos os planos de existência, para que assim fortalecidos pelas tuas mãos e pela tua vibração sublimada, nós possamos contribuir, ainda que palidamente, mas na medida máxima, de nossa sinceridade nos esforços para a consecução dos objetivos que teu coração, mestre querido, traça, já traçou e traça, para a continuidade do Instituto na divulgação do teu Evangelho e da doutrina espírita, codificada pelo nosso amado Allan Kardec, para o qual nós pedimos, Jesus, as tuas bênçãos, a tua paz e a tua luz, como pedimos também para todos nós. Assim seja, sob a graça de nosso Pai. Bem, nós estamos recebendo, então, aqui hoje, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, mais uma vez, para nossa alegria, Marco Paulo Denucci de Espírito, que é defensor público, é bacharel em Direito, tem especialização em Direito Público, é membro da Associação Brasileira de Direito Processual, conselheiro científico do Instituto de Defesa Coletiva, foi professor de Hermenêutica, Direito do Consumidor, Direito Empresarial, na Teoria Geral da Empresa, e Direito Empresarial 2, Total de Créditos, na Universidade FUMEC. Tem muitos trabalhos publicados, todos eles com a marca de qualidade do pesquisador Marco Paulo Denucci de Espírito. Querido amigo, nosso amigo do ICEB, Marco Paulo Denucci de Espírito, seja sempre mais uma vez muito bem-vindo aqui ao ICEB. O Marco Paulo vem hoje nos falar sobre as revelações de Chico Xavier sobre a mediunidade de presciência, a transmissão da informação no espaço-tempo. Somos todos ouvidos, Marco Paulo de Espírito. Bom, Nádia, agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no ICEB, podendo trazer algumas considerações a respeito desse tema tão importante, tão curioso e também tão desconhecido, que é a mediunidade de presciência e os seus mecanismos. Nós temos evoluído no conhecimento e no entendimento desta matéria. E a mediunidade Franciscano Xavier dilatou um pouco mais o horizonte para a nossa compreensão. É o que nós vamos ver hoje. Então, pessoal, iniciando do conceito, no que consiste a mediunidade presciência? É um tipo de mediunidade, uma tipologia que está relacionada à recepção de informações sobre eventos futuros. É a mediunidade que acessa e traz informações a respeito de acontecimentos futuros. Em síntese, esse é o conceito de mediunidade presciência. Nós vamos ter uma primeira abordagem espírita a respeito do tema no Livro dos Espíritos, nos itens, e aí a gente traz os itens para consulta e estudo dos amigos. Nós não podemos aqui ler todos eles, né?
ficaria muito extenso, mas nós aconselhamos aí o estudo dos itens 20, 243, 257, 402 e 404 de O Livro dos Espíritos. Ali nós vamos ver o Kardec e os espíritos abordando essa temática. Mas o texto mais completo do Kardec, e na nossa opinião, um dos textos, uma das páginas mais brilhantes da história da humanidade, é um trabalho que realmente ele é espetacular, muito esclarecedor, genial, né, como sempre acontece com o Kardec, sempre é esperado do Kardec, mas essa página dele, esse trabalho em específico, ela tem um brilho diferente. Nós estamos falando aí do capítulo 16 do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. O título do capítulo é As Predições conforme o Espiritismo. E, mais particularmente para o que nós vamos tratar hoje, é o primeiro, vamos focar o primeiro subitem, cujo título é Teoria da Presciência. Um Kardec, já numa fase mais amadurecida, depois de ter recolhido e meditado sobre muitos ensinamentos dos espíritos, ele vai trazer ali na fase mais avançada, no livro A Gênese, uma teoria geral da mediunidade e presciência, seus pressupostos, sua compreensão filosófica e seus mecanismos. É um texto realmente que vale a nossa leitura e nós vamos explorar agora o que está ali contido nas suas linhas principais. Então, Kardec já começa esse estudo de maneira brilhante, fazendo os questionamentos principais. Nós sabemos que todo assunto ele é aberto, ele é sondado pelas perguntas essenciais, né? Metade da resposta está numa pergunta bem feita. E o Kardec ele faz duas considerações que são centrais. Ele vai no, nos princípios, ele vai na essência do tema. Então, a primeira pergunta que ele faz é: como é possível o conhecimento do futuro? Isso existe? E como que isso funciona? Mas aí ele avança para uma questão essencial, fundamental, que é a seguinte: logo na sequência, na introdução desse texto, ele vai dizer, ele vai perguntar, ele vai afirmar: as coisas futuras, disse, não existem, elas estão ainda no nada. Então vamos refletir e compreender o que ele está trazendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: olha, disse aí, né, alguns dizem que não existem as coisas futuras, porque o futuro ainda não aconteceu. Então, se não existe o futuro, como que a gente vai querer acessar informações a respeito do futuro? Então, o ponto fulcral para a gente compreender esse tema, e nem sempre ele é bem compreendido, é, pelo que a gente vê aí de alguns trabalhos e alguns estudiosos do Espiritismo, que, no meu entendimento, está muito claro no texto do Kardec. É sobre essa questão fundamental, se o futuro existe ou não. O futuro já aconteceu? Ele existe? Porque eu só posso ter uma informação de alguma coisa que já é, ela já está aí. Bom, é aí que começa a pirar a nossa mente, né? E é através dessa questão, e focando essa pergunta central, porque se você responder negativamente, o futuro não existe, então você vai falar, então mediunidade e presciência é bobagem. É pura especulação, ou é um mecanismo puramente preditivo, com relação, com base em probabilidades, mas não é uma informação a respeito de eventos futuros, né? Então a mediunidade e presciência toma um outro contorno, se você chega à conclusão de que o futuro não existe. Agora, se o futuro já existe, veja que essa é a questão fundamental.
né? Se o futuro já existe, então você pode ter informações a seu respeito. E para gente que está nessa caixinha aqui, é, parece muito louco e muito fantasioso falar que o futuro existe. Mas nós vamos ver que o Kardec responde muito bem essa questão, né? Primeiro fundamento do Kardec, a linha central dele, é raciocinando com base no Criador. E aí eu faço a pergunta para vocês: o tempo existe para Deus? Nós podemos reformular essa pergunta da seguinte maneira: Deus está submetido ao tempo? Deus se sujeita ao tempo? Olha, quando a gente leva para esse patamar de questionamento, a gente entra num outro âmbito e as coisas começam a ficar mais claras. A gente começa a pensar, peraí, o meu pensamento dentro da caixinha, da minha realidade física aqui era um. Agora, pensando lá para Deus, a relação entre Deus e o tempo, aí a coisa muda de figura. Estão percebendo? O Kardec foi lá no princípio. Ele foi nas questões essenciais. Deus está submetido ao tempo? Se você afirmar que Deus está sujeito ao tempo, nós vamos concluir que o tempo é uma lei maior do que Deus. Porque se você é sujeito a determinada lei, né, você não está no patamar dessa lei, você está submetido a ela. Você é passivo a essa lei. Percebe? Então a gente já conclui que o tempo para Deus é nada. Não existe o tempo para Deus. Então, por isso que o Kardec afirma. E eu peguei só um trechinho, mas ele vai mostrar isso para a gente em vários e vários trechos. Ele vai dizer assim: para ele, o ele aqui está em maiúsculo porque está se referindo a Deus. Eu peguei só um trecho. Para ele, Deus, o tempo não existe. O começo e o fim dos mundos são o presente. Ele usa até uma ilustração. Porque falar em presente para Deus também não faz sentido. Mas é só para a gente compreender. Ele está querendo dizer o seguinte, gente: olha, para Deus tudo é tudo. O início dos tempos, o final dos tempos, o início do. Não existe final dos tempos, né? Mas é só uma expressão. Os mundos acabam, porque o mundo material, todo planeta, todo orbe do cosmos, um dia tem seu fim material, né? Mas para Deus não existe limitação temporal. Então a cognição de Deus é plena. Ele conhece tudo, desde o início da história de qualquer ser até qualquer etapa da vida de qualquer ser. Concordam com isso? Bom, se a gente raciocinar logicamente com relação a Deus e os seus atributos, para quem é deísta, nós somos deístas, nós acreditamos em Deus. Aí você já tem uma nova dimensão a respeito do futuro. Então o futuro já existe para Deus, porque para Deus nem faz sentido falar em futuro. Ele conhece tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo em todo lugar. Essa é a definição que a gente pode compreender na posição de Deus. Bom, então se a cognição de Deus é plena, como não poderia deixar de ser, para isso que a gente chama de tempo, é claro que ele pode pegar e trazer uma informação sobre o que ele conhece para um espírito que está ali próximo dele. Os espíritos superiores que já estão em afinidade e que de alguma maneira estão em contato com ele, né? Como o próprio Jesus, que ia orar, que ia subir ao monte, orava, quando ele esteve aqui entre nós, e dizia: olha, eu conversei com o Pai, e o Pai me respondeu. Ele já tinha esse nível de sintonia, de proximidade com Deus. Então ele pode trocar informação com Deus e pode receber uma informação qualquer que Deus queira passar para ele. Então Deus está passando para Jesus, nesse exemplo que nós estamos trazendo, uma informação a respeito do futuro. Então, a primeira questão que a gente tem que entender é se o futuro existe. E o futuro existe. Ele já existe. Aí isso é difícil de entrar na nossa cabeça, a gente pira mesmo, né?
Porque a gente pensa assim, mas o futuro o amanhã não aconteceu ainda, não aconteceu para a gente. Porque o tempo, ele é um condicionamento nosso, desse nosso período que nós estamos vivendo. E é muito curioso a gente perceber que a física, a partir de Einstein, Albert Einstein, já nos mostrou a relatividade do tempo, a relatividade dessa equação tempo-espaço. E já nos mostrou que o futuro existe. É isso que nós vamos comentar. O Kardec não conhecia isso, né? Ele não conhecia a teoria da relatividade geral de Einstein. Mas se você ler todo o capítulo 16 do livro A Gênese, você vai perceber que os postulados, os princípios que o Kardec alinhou, estão em estrita consonância com o que o Einstein descreve para a gente sobre o que é o tempo, como ele funciona, segundo a teoria da relatividade. Em estrita consonância, coerência impressionante. Como se o Kardec já tivesse antecipando o que o próprio Einstein traria à humanidade tempos depois. Então vamos entender isso um pouquinho. A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, é uma obra que o Kardec publica em 1868. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein, ela só vem a público em 1915, muito tempo depois. Mas nós vamos aqui comentar um pouquinho da teoria da relatividade geral para a gente perceber que, até do ponto de vista da ciência humana, o tempo não é o que a gente imagina. E para a gente ter essa conclusão e essa segurança de que o tempo o futuro, que a gente chama de futuro, já existe. Ele já está aí. Então vamos lá. A teoria da relatividade geral, ela mostra para a gente, assim, falando de uma maneira muito sintética, né? Porque não tem como a gente ingressar nesse tema agora. Ela mostra para a gente que o tempo e o espaço são como duas faces da mesma moeda. É uma mesma grandeza, vamos dizer assim, dessa maneira. Estão diretamente conectados. Então, a, o deslocamento e a velocidade no espaço está diretamente vinculado ao tempo, ao transcurso do tempo. É isso que a teoria do Einstein nos mostra. E para a gente compreender isso, e aí trazendo para o plano um pouco mais concreto, nós vamos abordar como o que o Einstein nos explicou através do chamado paradoxo dos gêmeos, que está aí na ilustração do slide que vocês estão vendo. Então vamos compreender isso. Nós vamos abordar essa questão da física para a gente compreender que o Kardec estava certo e que a mediunidade pré-ciência funciona, ela existe, ela é possível dentro desses postulados que os espiritistas estão nos mostrando. E que é muito diferente do que alguns estudos espíritas até falam sobre o que é a mediunidade pré-ciência. Porque, na minha opinião, está havendo uma leitura limitada do que o Kardec explica lá no capítulo 16 do livro A Gênese. Mas vamos lá. O paradoxo dos gêmeos é uma descrição que ela diz o seguinte: imaginem que existem dois irmãos gêmeos. Um irmão fica no planeta Terra e o outro viaja no espaço numa velocidade entre 80 a 90% da velocidade da luz. Tá? Por quê? Além da velocidade da luz, a nossa matéria não resiste, ela não consegue ultrapassar. E segundo as equações que eles usam, essa velocidade tem que estar ali entre 80 e 90% da velocidade da luz. Alcançando essa velocidade, esse irmão o irmão gêmeo que está no espaço, ele está viajando numa velocidade, né, incrível, e o tempo para ele vai passar mais devagar. E o tempo para quem ficou na Terra vai passar mais depressa. Então, imagine que esse irmão
fez uma viagem longa por alguns segundos, né? O tempo aí eu não sei definir para vocês, mas ele ficou no espaço um tempo e aí ele volta para a Terra. Quando ele volta para a Terra, e é o que nos mostra a teoria da relatividade, esse irmão que está no espaço, ele vai encontrar o irmão gêmeo dele mais velho. Então ele vai chegar na Terra, vai encontrar o irmão gêmeo dele de cabelo branquinho já, com idade avançadíssima, bem mais avançado, vamos dizer assim, e ele com poucos minutos ali de idade no avançar ali do envelhecimento. E nós temos ali um paradoxo, né? Como que é possível isso? Ele ficou pouco tempo que ele permaneceu no espaço, distorcendo essa relação espaço-tempo, ele volta para a Terra e encontra o irmão dele já avançado. Bom, mas aí vocês podem perguntar, o que isso tem a ver com o fato de que o futuro existe? E aí fica fácil a gente entender isso. Basta vocês pensarem na coexistência. Como assim? Os momentos em que coexistem o irmão que fica na Terra e o irmão que está no espaço. Porque para alguns segundos que aquele irmão está no espaço, ele está coexistindo com o período do irmão que ficou na Terra de vários anos. Então, para cada segundo que avança lá, corresponde a vários anos na Terra, para aquele que ficou no planeta. Eles estão coexistindo. Então, se aquele que ficou poucos segundos no espaço corresponde a uma coexistência do irmão de anos adiante, significa que esse que está no espaço há poucos minutos, poucos segundos, ele está acessando o futuro do irmão que ficou na Terra. E ainda o paradoxo ainda diz o seguinte, ó, imagine que ele tem um telescópio super poderoso lá dessa nave, que ele consegue ver, inclusive, o que está acontecendo no planeta Terra, muito mais potente que o James Webb, ok? Bem mais potente que o James Webb. Ele vai estar olhando para a Terra e ele vai ver, se tiver, dependendo do mecanismo ali de registro, ele vai ver o tempo acelerado. Ele vai ver as coisas passando como se fosse num ultra fast forward, né? Um super adiantamento do tempo. Então, para poucos segundos, ele vai estar acessando o futuro da Terra. Estão percebendo isso? Então, para aquele que está a poucos segundos ali, ele está acessando um futuro. Então, para ele, o futuro já existe, né? Agora, tudo isso é para mostrar na dimensão dessa velocidade. Se você pensar na dimensão do Criador, é tudo ao mesmo tempo em todo lugar. Essa aqui é a questão. Então, a física já mostra isso para a gente e já nos demonstra que o tempo é uma questão situacional. É como nós estamos percebendo ele agora. Existe a percepção desse tempo, mas que o futuro já existe, já existe. Mas, Marco, isso contraria o livre-arbítrio? Não contraria o livre-arbítrio. Seu livre-arbítrio está sendo exercido por você. O que está sendo acessado a respeito do futuro é o produto desse livre-arbítrio, né? Já é o produto do seu livre-arbítrio. A questão é a capacidade de cognição, a capacidade de acessar e as circunstâncias que existem para acessar esse, essa distorção da equação espaço-tempo, da relação espaço-tempo. É muito interessante isso, né? Então a gente já pode dizer que o futuro existe, porque se ele não existe, não existe a possibilidade de você trazer uma informação a respeito dele, do futuro. Então é comum nós lermos textos dizendo de que a mediunidade de presciência traz informações sobre eventos futuros mais ou menos prováveis, mas isso não é certo. Quando nós temos a mediunidade de presciência legítima, ela está falando de um evento futuro, que já existe. Ok? Então, lá no livro A Gênesis, no capítulo 16, a gente tem que ler com muita atenção todo o capítulo.
O Kardec vai mostrar os mecanismos de funcionamento dessa mediunidade. E nós estamos fazendo essa introdução aqui para chegarmos logo em seguida numa revelação do Chico Xavier, que vai ser uma novidade para muitas pessoas, porque é um texto, uma reportagem do Chico Xavier de 1946 que ficou nas gavetas e ficou perdida aí. E nós estamos trazendo isso aí, revivendo essa reportagem espetacular, é uma coisa assim incrível. Nós vamos ver, né, percebendo como que a mediunidade do Chico já era adiantada sobre esse ponto. Mas vamos aos mecanismos que o Kardec vai nos mostrar nesse capítulo 16 do livro A Gênese. Em primeiro lugar, ele vai mostrar para a gente que a cognição a respeito do futuro, quando eu falo de cognição, é o acesso. O espírito com a sua mente acessou aquele evento, aquela informação a respeito do futuro. Essa capacidade de acessar, de identificar, de conhecer, não é do médium, é do espírito. Não é o médium que tem essa faculdade de falar assim, eu prevejo o futuro. Quem tem a capacidade de ampliar a sua mente no horizonte, quebrando as barreiras do espaço-tempo, é o espírito, né? Não é do médium. E o Kardec vai dizer que os espíritos que conseguem chegar a esse nível de transcendência das nossas limitações do espaço-tempo são os espíritos que ele chama de desmaterializados. São espíritos que nem perispírito têm mais. Eles já estão integralmente desvinculados da matéria. Eles estão na realidade plena do espírito, né? Dentro daquela teoria dos quatro mundos dos judeus, eles estão lá no primeiro mundo, na primeira esfera, ou pelo menos próxima, né, dessa primeira esfera da realidade. Eles não estão na esfera da densificação, segundo lá a teoria dos judeus dos quatro mundos, né? Então, é, eu gostaria, eu peço, sugiro aos amigos que entrem lá na Kardecpedia, aquele repositório excelente de pesquisa, e digitem lá desmaterializados. Nós vamos ver o Kardec comentar isso em vários textos, né? Vocês vão perceber o Kardec lá explicando a realidade desses espíritos que estão naquela escala espírita do item 100 de O Livro dos Espíritos, lá no último, no plano mais evoluído. Para esses espíritos, tempo e espaço são distorcidos, a velocidade deles é diferente, a vibração deles é diferente. Então, por isso que eles conseguem captar mais, de maneira mais dilatada, a visão do horizonte dos eventos. Percebem? E o Kardec já traz isso de maneira brilhante, sem conhecer a teoria da relatividade do Einstein. É algo impressionante, né? Esses espíritos, eles acessam a informação, mas eles selecionam. E não é tudo que eles comunicam para quem está nas esferas ainda iniciantes, nos degraus abaixo da evolução, como nós. Eles fazem uma seleção daquilo que eles vão trazer para a gente, né? Com um propósito ético superior. Eles têm responsabilidade com relação àquilo que eles vão informar. Eles não querem violar o livre-arbítrio, eles trazem informações, o Kardec vai comentar lá no capítulo 16 do livro A Gênese, que dizem respeito a orientações gerais para nos advertir com relação a determinada conduta, determinado comportamento, exatamente para que a humanidade emende a sua conduta no sentido de evitar um mal maior. São informações genéricas, mas que vem sim, existe isso. Os espíritos conseguem ver do evento futuro e já nos advertem, exatamente para que você possa conduzir o seu comportamento de uma maneira distinta, né? Então a gente tem que ter uma compreensão de que existe uma diferença entre cognição e a transmissão da informação. Se muitos estudos espíritas considerassem essa diferença, está lá, não escrita com essas palavras, mas bem
esmiuçada pelo Kardec no capítulo 16 do livro A Gênese, a gente não faria tanta confusão, entenderia melhor. O espírito da estatura de Jesus, ele tem cognição ampla. Ele conhece o horizonte de eventos de uma maneira bem mais dilatada. Agora, a transmissão dessa informação é que é outra história. O que que ele vai transmitir? O que que esses espíritos vão transmitir para os irmãozinhos que estão nos degraus iniciais da evolução é outra história. Existe uma seleção ética, ética, moral, espiritual superior. Com base nessas, olha, se nós pegarmos esses poucos postulados que nós já vimos aqui, você resolve todas as questões relativas à mediunidade para a ciência. A existência do futuro, a cognição do futuro e a transmissão selecionada por funções espirituais superiores, com um propósito superior. Está tudo aí empacotado nessas questões básicas que nós vimos, né? E o Kardec vai trazer uma analogia espetacular. Uma analogia que também já era usada pelo Mesmer, né? Que é a do homem que sobe uma montanha. Ele vai dizer o seguinte: olha que analogia simples. O Kardec é um professor, gente, extremamente didático, né? Ele traz uma ilustração que fica muito fácil da gente conseguir compreender essa questão. Ele diz assim: olha, imagine que nós temos uma montanha gigantesca. Lá no pé da montanha, na base da montanha, a visão de quem está lá no pé da montanha é muito limitada. Geralmente, até porque quem está lá na base da montanha, às vezes também está tendo a sua visão tampada, obstaculizada por outras montanhas, pelo relevo, né? Mas você pode ter aqueles que ficam no pé da montanha e outros que sobem e escalam essa montanha gigantesca. Pense aí no pico mais alto do mundo. A pessoa está lá no alto do Everest. Quando ela chegou lá em cima, ela olha para aqueles espíritos que estão lá na base. Imagine que eles estão com o walkie-talkie, né? Então, cada um levou um walkie-talkie. O Kardec não usa o exemplo do walkie-talkie, né, gente? Porque não existia na época um aparelho comunicador. Mas ele fala dessa possibilidade de comunicação. Então, quem está lá em cima vê mais amplo no horizonte. E ele já fala assim: ó, pessoal, eu estou vendo aqui do alto da montanha que vocês não devem ir para aquela direção, não. Que ali é perigoso. Tem um abismo ali. Vocês vão pegar a direção sudoeste. Vão para lá. Caminhem, evitem isso, evitem aquilo. Porque quem está lá no alto da montanha vê num sentido mais amplo. Pronto, com essa simples ilustração e analogia, o Kardec nos mostra o funcionamento da mediunidade presciência. Não é uma maravilha? Né? Então, aí, quem está lá de segundo essa ilustração, quem está lá no alto comunica com quem está no pé da montanha, porque ele tem uma visão privilegiada, mais ampliada, né? É por isso que nós vamos ver profecias, como as profecias de Daniel, que nos mostraram, por exemplo, os, os sucessivos impérios que viriam depois do Império Babilônico, segundo a visão, o sonho que o Daniel interpretou, está lá no livro de Daniel. E o nosso amigo Wallace Oliveira, espírita, no livro Sermão Profético de Jesus, uma visão espírita do final dos tempos, ele vai debulhar ali, vai mostrar para a gente o significado daqueles 5 grandes impérios, dentre várias outras previsões de Daniel que é, foram acessadas ali com o concurso da mediunidade para a ciência, né? Vai mostrar a sucessão desses 5 impérios, e o Wallace vai traduzir para a gente, que nós temos após o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônico, o Império Romano, e esse quinto reino que nós vamos deixar aí na curiosidade para quem quiser estudar o tema. Qual que seria o quinto reino que viria trazer grandes confusões na história
na história da compreensão religiosa, segundo a profecia de Daniel? Não vou falar. Não, nem adianta me perguntar. Vou guardar em segredo. Vou fazer igual a ministra veneranda faz lá nas preleções de nosso lar. Ela deixa os temas em aberto para suscitar curiosidade para que cada um vá buscar. Então, quem quiser entender qual é esse quinto reino que viria na sequência, segundo as visões de Daniel, vai ter que ler o livro do Wallace e estudar a mediunidade pré-ciência que está ali condensada num livro antiquíssimo, que é o livro de Daniel, né? Que nós vemos nessas profecias é pura mediunidade pré-ciência, identificando esses eventos futuros. Claro que em linhas gerais, mas também nos impressionando com relação à capacidade de compreensão. E aí, compreendido tudo isso, né, que nós já falamos aqui, nós já podemos então ingressar nas revelações do Chico sobre esse tema do funcionamento da mediunidade de presciência, né? E nós achamos então, quer dizer, não é que nós achamos, já existia, né? Eu penso que é, é uma reportagem do Chico que estava perdida, porque eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar nela. Nós fizemos essa descoberta pesquisando pela internet, que é uma reportagem, uma entrevista feita com o Chico Xavier, na revista Manchete, de fevereiro de 1956, cujo título é Chico Xavier, o Taquígrafo do Além. Essa reportagem é muito legal, muito bonita, ela é extensa, né? Quem tiver curiosidade depois, tiver interesse, pode entrar em contato conosco. Eu tenho um PDF aqui com é, é, a reportagem inteira, na íntegra, né? Para fins de pesquisa, tá, gente? Esse é o material que a gente divulga aí para fins de pesquisa, né? Como é permitido. E está aí à disposição. É uma matéria que trata de vários temas, mas o Chico Xavier vai, para nossa surpresa, mostrar um pouquinho do funcionamento da mediunidade pré-ciência, com mecanismos que até então a gente não conhecia. É muito interessante, revelador. Então está aqui, né, o início da matéria, Chico Xavier, o taquígrafo do além, reportagem de Marcelo Coimbra Tavares, né, de fevereiro de 1900 e... Aí eu coloquei ali 56, mas é 56, isso mesmo. Eu tinha falado 46, né, mas é de 56, a reportagem. E aqui eu vou destacar para vocês o trecho de maior interesse. Nós não vamos poder ler a reportagem toda. Nós vamos pegar o trecho de maior interesse para a gente dessa reportagem, que está no subitem A Sinfonia das Esferas e o Arquivo da Eternidade. Olha que legal. O Chico Xavier falando de um tal Arquivo da Eternidade. O que é isso, hein? Aí eu vou pegar o trechinho mais importante, olha. Ele diz assim, a reportagem descreve, né? Ela relata. Explica no Chico Xavier agora, com um olhar espantado, a existência de um arquivo no espaço, cadastro com fichas etéreas. Há verdadeiras repartições burocráticas no espaço, sob a guarda de entidades responsáveis. Olha a ética superior aí. Estão inseridas nessas fichas etéreas visões rememorativas e proféticas simultaneamente. É inteiramente diverso o critério do tempo no espaço. Olha que maravilha isso. Calendário diferente. Cronologia completamente estranha às convenções terrenas. Há também clichês astrais, átomos astrais, com tubos que se desenvolvem longitudinalmente através da polarização de um número de linhas paralelas. Meu Deus, olha o que a mediunidade do Chico estava acessando para a gente, que ele resumiu. O repórter podia ter aprofundado ali, né, explorado mais. Os registros da eternidade, que a reportagem coloca como acásicos, mas é acásticos,
certo? Nós vamos ver. Os registros da eternidade, ele coloca entre parênteses explicativo, acásticos, são marcados com fitas iguais em sentido profano às fitas de cinema, com a visão nítida dos acontecimentos do passado, do presente e do futuro. Então, o Chico Xavier aqui está falando para a gente que existem bibliotecas do plano espiritual. Vocês vão ver que ele dá o nome dos registros acásticos porque já era um título conhecido no meio espiritualista, né? E que registram não só o passado como o presente, mas também o futuro. Mas ele vai falar para a gente o que permite o acesso dessa informação do futuro. E olha que legal, ele vai falar para a gente que existem átomos astrais que passam por esses tubos, né, longitudinais, que polarizam linhas paralelas e que atravessam o tempo. Porque esse mecanismo, olha, permite a nítida visão dos acontecimentos do passado, do presente e do futuro. É como se ele estivesse falando ali para a gente de fibras óticas, né, que atravessam o tempo. Olha que legal. Mas não são fibras, tá? Aqui é uma analogia, né? Eu tenho uma teoria sobre essa questão, que é, claro, especulativa, nós vamos falar daqui a pouco, mas é muito curioso a gente perceber o Chico nos mostrando que existem espécies de átomos astrais. Ele não está falando do nosso átomo, tá, gente? Partículas, né? Que vazam e que vencem, atravessam a nossa dimensão, a nossa prisão espaço-tempo. A gente está preso numa dimensão espaço-tempo, mas existem átomos que atravessam essa realidade. E é através desses átomos que a informação é transferida também. Ok? Bom, nós vamos ver esse mecanismo, né? Vamos refletir melhor sobre ele. Mas antes eu queria mostrar para vocês que essas bibliotecas acásticas, esses registros acásticos a que se refere o Chico Xavier, já eram conhecidos na cultura espiritualista, né? Então, o termo acástico, ele deriva da palavra sânscrita akasha, que significa éter, ou substância primordial, né? Então, está ali no éter, olha, no fluido cósmico universal, na matéria mais que intenssenciada, né? Esses registros acásticos são frequentemente descritos como um banco de dados cósmico, ou a memória do universo, onde tudo que já aconteceu, está acontecendo ou acontecerá é registrado. É como se fosse uma biblioteca imaterial que contém um registro completo de toda a existência. Esses registros não são físicos, mas acessíveis através de estados alterados de consciência, meditação ou por pessoas dotadas de habilidades espirituais avançadas. Essa é a concepção, né, espiritualista. A concepção espírita é um pouco mais definida, né? Ela é um pouco mais precisa. Mas vejam que interessante, essas bibliotecas existem no plano espiritual, em vários níveis. Elas são instrumentos, elas são intermediadores de informação para aqueles espíritos que ainda não estão no estágio de espíritos desmaterializados. Eu posso falar para vocês, e falo com toda a sinceridade do mundo, não estou aqui me gabando, porque são raríssimas as oportunidades que eu já tive de estar nessas bibliotecas, mas eu me lembro de dois desdobramentos que eu tive, que eu já estive nessas bibliotecas do plano espiritual, né? Uma delas enorme, gigantesca, as prateleiras são altas assim, que você perde de vista, né? E numa segunda vez, eu estava acessando os registros informatizados, numa tela, como se fosse uma tela meio translúcida, né? Como se fosse uma tela de computador. Eu estava fazendo pesquisa lá. E, inclusive, encontrei com uma amiga nossa, que ela é médium, né? E depois eu fui conversar com ela, e ela confirmou que ela tinha encontrado comigo, ela lembrava, né? Eu fui sondando ali e ela trouxe as informações que eu não revelei para ela a respeito desse nosso encontro no plano espiritual. Mas eu estava lá fazendo pesquisa e ela também.
estava fazendo pesquisa nesses registros. Então, existem esses registros no plano espiritual superior. E vejam que legal, nós descobrimos um outro texto do Chico que ele também fala disso. Espetacular, para a gente compreender essa, esse repositório de informações nos planos espirituais superiores que registram eventos do passado, do presente e do futuro. Então, nós vamos destacar aqui para vocês uma outra entrevista do Chico, que está no Anuário Espírita, uma revista com reportagens, com matérias, né? Era um periódico de 1989. E perguntam para o Chico assim: Chico, hoje está difícil falar em pátria do Evangelho. Diante de tantos problemas que o Brasil enfrenta, a corrupção, a imoralidade, é difícil falar em esperança. Aí o Chico vai dizer assim: resposta. O nosso Humberto de Campos escreveu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, baseado em livros e arquivos do mundo espiritual. Olha os registros acásticos aí, olha. O Chico falando de novo, numa entrevista de 1988 e foi publicada em 1989. Ele estava dizendo, falando, olha, o Humberto de Campos, quando ele foi escrever o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele fez pesquisa nas bibliotecas. Ele não fala nem em biblioteca, ele fala em registro, sabe por quê? Ele fala em arquivos, olha que interessante. Porque esses arquivos não são só arquivos de papel, não. Eles são arquivos audiovisuais. Eles são arquivos que a gente vai ter acesso no futuro, que são arquivos mentais. Né? Nós vamos ter no futuro, nós vamos ter registros da mente, registro das percepções. Né? A nossa ciência já está começando a tangenciar nesse sentido. Vocês estão vendo aí, por exemplo, o que o Elon Musk está fazendo, né? Com esses acoplamentos aí no cérebro humano. Mas são outros tipos de arquivos que a gente ainda nem conhece, né? São esses chamados, o que os espiritualistas chamavam de registros acásticos, e que o Chico se refere lá na reportagem de maneira didática para o repórter entender. Mas ele mostra, aí a gente vai voltar nos elementos que permitem o funcionamento da mediunidade para a ciência também, né? Ele vai trazer para a gente ali, olha, a compreensão dos átomos astrais como tubos que se estendem longitudinalmente, olha, e geram polarização de um polo a outro, né? Em linhas paralelas, fazendo o quê? Levando informação. Registros da eternidade, olha, eles são marcados. É igual, como nós marcamos, o Chico estava faltando para ele ali analogia, ele fez analogia com as fitas de cinema, era o que, né, existia na época lá em 1956. Mas nós também não colocamos os tags com as informações nos nossos arquivos, para você fazer depois uma indexação, né? Existe uma indexação deles lá também. Eles fazem indexação para fazer busca depois, busca geral desses registros, né? Com visão nítida dos acontecimentos do passado, do presente e do futuro. O Arnaldo Rocha, ele contou isso para mim numa entrevista que eu fiz com ele. E ele relata isso também em outros vídeos, vocês vão assistir no YouTube. Numa das reuniões de materialização, a espiritualidade projetou uma tela na parede onde eles se encontravam, onde foram passadas cenas do passado deles. O Arnaldo Rocha me contou isso pessoalmente. Cenas do Império Romano, cenas da Revolução Francesa, de momentos da história, e o Chico ia mostrando. Olha, aqui era você, Arnaldinho, ó. Você aqui. Ele não entrou nos detalhes, né? Ele foi bem discreto, ele não quis trazer esses dados pontuais, mas ele relatou isso, que eles viram ali uma projeção de telas de acontecimentos históricos. Vocês imaginam que coisa maravilhosa, gente. O Arnaldo Rocha me contou que nessa reunião de materialização, lá com o Chico, materializou um homem barbudo do lado dele, né? E ele tomou um susto e perguntou, e ficou assustado, né? E o Chico, mediunizado, ele diz assim: não se assuste, assuste, Arnaldo, esse aí é o Tiradentes. E aí o Arnaldo fica ali, né?
impressionado, e o espírito materializado de Tiradentes estende a mão para ele, e ele cumprimenta o Tiradentes, e ele fala, ele relata nos vídeos que estão no YouTube, mas ele conta isso para mim também, contou, né, que ele sentia a mão, parecia que a pessoa estava com a mão calçada com uma luva de borracha. A impressão que ele tinha, ao apertar a mão lá do espírito materializado, é como se fosse um material parecido com a borracha, né? Mas ele ali, com todo, né, espanto, ele cumprimenta o Tiradentes, ali materializado do lado dele. Como isso também não é novidade pra gente, né, pessoal? Basta a gente ver o documentário da FEB aí sobre a vida do Peixotinho, vocês vão ver que os espíritos materializavam lá dentro da casa do Peixotinho, né? Mas nós não estamos falando de materialização, eu estou falando aqui é, é, dessa questão dos registros do passado, que o Chico teve. O próprio Arnaldo Rocha viu uma projeção dos filmes do passado, né, dos registros acásticos do passado, dessas bibliotecas do plano espiritual. Mas o que espanta é a gente perceber que também é possível que esses átomos atravessem o espaço-tempo para trazer informações a respeito do futuro. E aí, espantem vocês, olha, essa reportagem do Chico é de 56, certo? Ela é de 1956. Pois, em 1967, o Gerald Feinberg, ele, com equações matemáticas, ele sustentou a existência dos táquions. O que são os táquions, segundo essa conjectura aí da física? Não é, eles ainda não foram identificados, tá? Ainda está só no plano teórico. Os táquions são partículas hipotéticas que, segundo a teoria, podem viajar a velocidades superiores à luz. Bom, mas o que que eles dizem então? É, especulando com base nessa partícula. Essa partícula pode viajar no futuro, pode viajar no tempo, como está nesse gráfico aí que eu coloquei de um texto técnico mostrando essa partícula atravessando o tempo, indo ao futuro e ao passado, tá? A ideia dos táquions foi introduzida pelo físico Gerald Feinberg em 1967. Feinberg estava explorando as consequências teóricas das equações da relatividade restrita de Albert Einstein e propôs a existência dessas partículas hipotéticas. No artigo intitulado Possibility of Faster Than Light Particles, publicado na Physical Review, Feinberg discutiu as propriedades dessas partículas e como elas poderiam ser descritas usando a relatividade espacial. Então, são partículas que podem viajar no tempo. Vejam só, em 46, o Chico estava falando de partículas que viajam no tempo, são os táquions. O Chico já estava falando sobre essas partículas que atravessam o tempo, que viajam acima da velocidade da luz, e que a física hoje já tenta estudar e tenta descobrir, e já postula ali a existência dela com base em especulação matemática, né? E teóricos vão dizer, se essas partículas existem, elas atravessam as equações, as consolidações de tempo e espaço, podendo inclusive acessar o futuro, né? Por isso que nós vamos voltar lá no Chico, olha. Há também clichês astrais, átomos astrais que com tubos que se desenvolvem longitudinalmente através da polarização de um número de linhas paralelas. Os registros da eternidade acásticos são marcados com fitas iguais em sentido profano às fitas de cinema, com a visão nítida dos acontecimentos do passado, do presente e do futuro. Então, nós podemos imaginar, e aí eu vou trazer um elemento de especulação, que essas, esses elementos estão vinculados ao fluido cósmico universal, pelo menos muito próximos dele. E aí eu pensei em algo que eu nunca tinha pensado antes, que eu vou trazer só para convite né, da compreensão disso que o Chico trouxe ali de maneira tão singela, mas que já nos descortina a compreensão da cognição a respeito do futuro, que é a seguinte, é, o fluido cósmico universal, vocês imaginam que ele é uma matéria, vou usar uma palavra que pode parecer estranha, mas ele é uma matéria lerda, física, tão densa, densificada como a nossa aqui? Não.
Os espíritos explicam para gente que o fluido cósmico universal é a base mais etérea da matéria, é o princípio da matéria, mas ela é rápida, ela é extremamente vibracional. Então, o que eu quero levar né, ao raciocínio aqui, trazer ao raciocínio é o seguinte: ela é uma matéria que ela, ela existe numa outra velocidade, só que ela permeia o universo inteiro. E a velocidade dela é uma matéria, a velocidade do fluido cósmico universal é muito mais, é consideravelmente maior do que a velocidade dos nossos átomos, das partículas atômicas que nós conhecemos, das partículas da matéria que nós chamamos de átomos. Então, essa matéria, que é o fluido cósmico universal, como ela está embebida, ela está imersa, né? Todo o universo está imerso nela, ela é um excelente veículo de informação que viaja e que distorce o tempo e espaço, pelo menos com base na teoria da relatividade do Einstein, dá para fazer isso, né? E a gente tem que entender o seguinte: toda a matéria é veículo de informação, né? Na fibra ótica, a luz é veículo de informação. Na mensagem Marte, pelo espírito Humberto de Campos, é relatado que espíritos de outros orbes, eles tentam mandar mensagens para a gente através da luz. A gente ainda está tentando captar a mensagem através do rádio, mas eles estão usando a luz. E hoje já existem, eu já pesquisei isso, já existem linhas de pesquisa que tentam identificar informações codificadas na luz, né? Então, vocês imaginem com relação ao fluido cósmico universal, que é ainda mais rápido do que a luz, né? Então, o próprio fluido cósmico universal já nos mostra a possibilidade desses chamados átomos etéreos, né? Que o Chico Xavier menciona lá na reportagem dele, que carregam, veiculam a informação. Agora, nós não podemos esquecer, como o próprio Chico diz na reportagem, que essas bibliotecas são vigiadas, elas são coordenadas, gerenciadas por espíritos evoluídos responsáveis, né? Então, não é assim uma informação que fica ali sendo manipulada de maneira despropositada, não, né? Não é assim que funciona. Vamos voltar lá na matéria para vocês verem, ó. Ele diz assim: cadastro verdadeiras repartições burocráticas no espaço sob a guarda de espíritos responsáveis. Olha, né? De entidades responsáveis. Então, entidades responsáveis vigiam e guardam essas informações ali registradas nas bibliotecas conhecidas como registros acásticos. Então, a gente só queria trazer essa compreensão, que é uma revelação, que é algo que ajuda a gente a aprofundar ainda mais o que o Kardec havia inaugurado ali no brilhante texto da Gênese, no capítulo 16, na teoria da presciência. E com isso nós encerramos aí a nossa apresentação, ficamos abertos às perguntas, aos questionamentos dos amigos. Ô, Marco, como você deve ter colocado a questão da mediunidade da presciência do ponto de vista da física, não é? Inclusive, você citou aqui o Gerald Feinberg, em 67, né, sobre os tachyons. O André Luiz fala sobre os tachyons, porque ele fala sobre essas outras micropartículas atômicas. Eu não lembro se o André Luiz fala nos tachyons. Você lembra? Eu não me recordo. É no Evolução em Dois Mundos que ele menciona? Possivelmente. Uhum. Eu Pode não me ser que ele lembro, mas mencione enfim. mesmo, eu não me recordo, não. Mas, enfim, uma coisa importante que foi um link que você nos trouxe, que foi exatamente essa... que o Chico era uma máquina de captação mediúnica, né? Era uma coisa impressionante. É até um desmerecimento para ele, nós dizemos que ele é uma máquina, mas como nós estamos acostumados às máquinas, mais acostumados às máquinas do que essas sutilezas, essas grandiosidades
e essa metafísica da mediunidade, principalmente da presciência, em que você pode transitar de presente, passado e futuro, mas ao mesmo tempo, essa que eu queria te perguntar. Os gregos clássicos, eles falam sobre o eterno retorno, e principalmente com Aristóteles, eles separam o tempo, né? Passado, presente e futuro. Depois nós sabemos que, na verdade, isso tudo acontece ao mesmo tempo. O Carlos até mencionou isso ainda há pouco, mas o exemplo que ele deu era de 1 segundo após o passado aparecer, depois 1 segundo após o presente aparecer, vem o futuro. Mas a percepção que nós temos, queria que você confirmasse, por favor, Marco Paulo, se nessas perspectivas que o Chico trouxe, que o Feinberg trouxe e outros, se isso tudo acontece instantaneamente, como naquela imagem que o Kardec nos apresenta sobre a presciência, lá em A Gênese. Aquela figura em que o indivíduo está no topo da montanha, ou no meio da montanha, ou ao rés do chão lá na montanha. Uhum. Essa criatura vê tudo ao mesmo tempo, né? Um viajante lá embaixo pela estrada, ele pode divisar tudo que ele já fez, tudo que ele está fazendo e tudo que ele ainda vai enfrentar. É isso que está confirmado pelo Feinberg e pelo Chico? Pois então, o Feinberg ele só traz a teoria dos táquions como uma partícula Hipotética. Hipotética que tem essa possibilidade de viajar na velocidade acima da velocidade da luz, porque a matéria que nós conhecemos não consegue, né? Ela não consegue atingir essa velocidade. Mas nós sabemos que a velocidade é pressuposto para a distorção da equação espaço-tempo, segundo a teoria do Einstein. Então, quando eles teorizaram com base em fundamentos matemáticos sólidos, o pensamento seguinte que veio foi: bom, se essa partícula existe, ela viaja no tempo. Ela pode atravessar o tempo e espaço, sondando, transcendendo a nossa percepção de tempo e espaço, né? Então a gente usou essa conjectura aí dos táquions apenas para ilustrar aquela partícula, né, etérea, transcendental, que o Chico disse na entrevista de 56, que seria uma partícula que faz a comunicação através dos tubos, né? E que passa Sim. Informação vazando passado, presente e futuro. Então, o que eu acho curioso é que o Chico mostra que existe um veículo, né, uma partícula, que faz exerce essa função, e que tempos depois foi teorizada pela ciência humana, né? Muito antes o Chico já tinha comentado sobre isso, assim, en passant, nessa reportagem com trechos ali que realmente nos impressionam, né? E aí a gente vai e dá um passo adiante e pensa, gente, mas o próprio fluido cósmico universal já nos permitia a compreensão de que uma matéria com alta vibração e com hipervelocidade, né? Ela também, estando interagindo com a nossa, ela pode servir de veículo, e ela está em outra velocidade, então ela está abrangendo outras dimensões na distorção espaço-tempo. Tudo casa. O nosso horizonte de compreensão se ampliou depois que veio a teoria da relatividade do Einstein, nos mostrou que o tempo é relativo, né? A nossa percepção do tempo que é relativa, né? Então tudo isso vem, na minha visão, e complementa aí a teoria da presciência. A gente tem uma compreensão bem mais aprofundada na atualidade. É um desafio mesmo para nós, não é? Que estamos mais acostumados a essa, digamos assim, gaiola espaço-temporal, Isso. em que nós estamos circunscritos num planeta de expiação e provas, não é? Mas é um desafio para a nossa compreensão. Para a sua não, né, Mar? Não, para todos nós. A própria teoria do Einstein, ela é um desafio intelectual para a gente, né? A gente tem que ler e reler e escutar muito para sair daquele paradigma newtoniano,
e preso, né, nessa nossa concepção de tempo, porque a gente pensa que tempo é algo palpável, é uma constante sólida, né? Mas o tempo ele existe dependendo da dimensão e da situação do espírito. E é curioso que o Kardec vai comentar isso, né? Ele vai Sim, mostrar que, dependendo da escala do espírito, aqueles espíritos desmaterializados, olha que interessante, eles já estão além da matéria, então eles não têm a limitação material. Eles conseguem transcender essa equação espaço-tempo e vão ali muito adiante do que a gente consegue captar com a nossa cognição. O texto do Kardec, então, é uma antecipação assim incrível e ele é brilhante desse ponto, né? Claro que com o auxílio dos espíritos, mas ele traz ali um texto histórico, na minha visão. você conhece, é uma curiosidade particular, você Sim, conhece algum tipo de exemplo em que o Joana, o Bezerra ou algum outro mentor tenha feito essa transcendência do tempo? Porque do essa do tempo, né? espaço, eu acho que, pelo menos para mim, está clara. É, Mas do tempo, aham. ou a gente precisa fazer um Materializando-se outro no exercício. tempo, né? É, Uhum. É. Eu não consigo lembrar, assim, de presença física como se fosse o espírito viajando no tempo, eu não consigo lembrar de nenhum exemplo, não. Agora, de certa forma, as previsões de Jesus lá no Novo Testamento, né, são muito interessantes, que ele estava entre nós, e ali com os apóstolos, por exemplo, quando eles saem do templo de Herodes, se encantando com todo aquele vulto, o templo estava recém-reformado, muito bonito. Um deles aponta, mestre, veja que maravilha, né, toda a engenharia aqui. E Jesus faz um apontamento, olha, do que você está vendo aí não ficará pedra sobre pedra, né? Ali ele já estava acessando com a cognição dele o futuro. Mas assim, o espírito com uma espécie de ubiguidade atravessando o tempo, eu não conheço. Esse aí realmente eu não conheço, não. é porque ver, porque um espírito ver É, o que vai acontecer é uma coisa, sim. é uma coisa, né? A outra coisa é ele se sobrepor ao tempo como nós o conhecemos, o tempo. Uhum. Sim. Isso aí realmente a gente não sabe, né? Não, Eu não conheço, eu não conheço. é um desafio maior com relação ao tempo do que com relação ao espaço, pelo menos do ponto de vista desses exemplos dos nossos mentores para É conosco, interessante mesmo. Vamos pesquisar, né? não é? Com certeza. Você quer dizer mais alguma coisa, ô Marco Paulo? Bom, nós poderíamos encerrar sempre lembrando que o objetivo de tudo que nós estudamos no Espiritismo é para o nosso aprimoramento moral. Sim, Então, quando nós estudamos uma matéria dessa natureza, que pode parecer muito especulativa, né? E que pode talvez não guardar uma relação tão direta com aquilo que nos cabe fazer, ela é estudada para a gente perceber, para que a gente possa perceber a direção divina sobre o cosmos, para que nós tenhamos a certeza de que a atuação de Deus nos advertindo para o futuro, para as questões, até no nosso campo pessoal, elas existem, é uma dimensão da realidade espiritual, né? Então, isso nos ajuda a fortalecer a nossa fé, a compreender a nossa existência, compreender o que acontece no nosso entorno. E por isso que o Espiritismo estuda, né? Por isso que o Kardec vai abrir um capítulo lá no livro A Gênese, que é o capítulo 16, para tratar das predições de Jesus, né? Porque o poder do Espírito é imenso, a gente precisa compreender. O Espírito está muito acima da matéria, né? E essa preponderância do Espírito sobre a matéria está diretamente vinculada ao nosso caminho, a nossa trajetória espiritual, nossa trajetória evolutiva, em busca disso, que é o mais importante, a essência, né? Está tudo aí às mãos, às nossas mãos, para a gente perceber que existe, que é assim que funciona, e tudo isso faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas.
Exatamente. Nós temos que cumprir esse script, né? Com certeza. É isso. Marco Paulo de Espírito, o ICEB, mais uma vez, está profundamente agradecido por essa sua, mais uma, contribuição tão especial, tão desafiadora, tão moderna, tão profunda das suas pesquisas. Nós ficamos sempre muito agradecidos e desejosos da sua próxima visita aqui ao ICEB, com mais um tema desafiador que você vai descortinar para nós e vai trazer, portanto, enriquecimento para todos nós. Deus abençoe você, Marco Paulo de Espírito, que nos trouxe hoje revelações de Chico Xavier sobre a mediunidade de presciência, a transmissão da informação no espaço-tempo. Deus te abençoe. Fique em paz. Obrigado, pessoal. Nós agradecemos imensamente, estamos à disposição. Obrigado. Marco Paulo de Espírito, o ICEB, mais uma vez, muito agradecido a você por mais uma presença, mais uma palestra, mais uma aula importante na sequência, em mais uma sequência de sua presença e de suas palestras aqui no ICEB. Deus continue a abençoá-lo, seu anjo da guarda continue junto de você e os nossos amigos espirituais e Maria continuem junto de você. E nós, mestre, aqui do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, com gratidão, sinceridade e humildade, agradecemos a tua presença e a tua proteção em mais um de nossos encontros aqui pelo ICEB, o Instituto de Estudos Avançados do Espiritismo. Que assim seja, sob o olhar de nosso Pai.